Fala pessoal, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Falando do Mengão. Eu sou o Jorge e estou chegando com as últimas notícias do Mengão para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E o Flamengo no Maracanã conquistou uma vitória magra, 1-0, saiu vaiado. Hoje o jogo da volta em Manaus. E é para Manaus que a gente vai agora para conversar com o repórter Thiago Guedes, que traz as informações do jogo e da equipe local. Tudo bom, Thiago? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Oi, Rizek, boa tarde para você, boa tarde para todos os amigos do Seleção Sport TV. Deu para perceber, né, Rizek? Já tô aqui na Arena da Amazônia, palco onde logo mais à noite teremos o confronto entre Amazonas e Flamengo. Amazonas tentando fazer história, né, meu querido Rizek? Estava conversando mais cedo com o presidente do clube, Wesley Couto, e aí, lógico que existe uma percepção de que o Flamengo é muito favorito, de que é uma missão muito difícil para o Flamengo, aliás, para o Amazonas. Mas ele estava me dizendo, rapaz, o Amazonas ele está fazendo história, né? Não é a primeira vez que teria uma vitória realmente, assim, lógico que dessa magnitude contra um gigante do futebol brasileiro, sim, mas de qualquer forma, vamos pensar que amanhã o Amazonas faz 5 anos de idade. E nesse período ele acumula acessos aí, na primeira vez que participou da Série D do Brasileirão já conseguiu acesso para a Série C, na primeira vez na C não só conseguiu acesso, mas também como título, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive na semana passada ganhou do Santos, né? O grande Santos, favoritaço na Série B, perdeu aqui para o Amazonas por 1-0 aqui mesmo na Arena da Amazônia. Então, apesar da dificuldade, o clima no time, no Amazonas é sim de confiança. Quanto ao Flamengo, existia muita expectativa sobre a questão do Gabigol, né? Toda essa polêmica por causa da foto vazada com a camisa do Corinthians. Então, o Flamengo chegou aqui em Manaus no início da noite de ontem. E aí, rapaz, tinha os torcedores do Flamengo, para variar, muitos lá no hotel do clube, mas a recepção foi calorosa, foi positiva, muita gente demonstrando apoio. Inclusive o Gabigol, antes de ir para o saguão, voltou ali e tirou foto com os torcedores. Mas não foi todo mundo também que aplaudiu, não. Teve a galera que reclamou. Nosso repórter Romulo Almeida estava lá fazendo reportagem, inclusive ele conversou com um torcedor que falou, ó, essa situação da camisa não dá para aceitar, aí é uma mágoa que a gente não vai esquecer. Enfim, o clima é de muita expectativa, Amazonas querendo fazer história e o Flamengo querendo, obviamente, manter a escrita, né? O que todo mundo está esperando, que é uma classificação rubro-negra aqui na Arena da Amazônia. Rizek. Ô, Thiago, e a expectativa aí é de casa cheia, porque o preço está salgado do ingresso, né? R$300 o ingresso, não é isso? A partir de 150, se a gente considerar meia entrada. Aqui em Manaus, rapaz, esse negócio de meia funciona meio diferente, sabe? Porque geralmente tem a história das meias solidárias e tal. E é muito comum, na verdade, você ter esses grandes eventos em que o preço praticado, meio que todo mundo paga meia, traz 1 quilo de alimento não perecível, algo nesse sentido e funciona, né? É algo que acontece aqui nos grandes eventos em Manaus. Mas, de fato, é um preço elevado, né? Inclusive, Procon entrou no jogo, teve muita discussão. O Amazonas foi notificado para prestar esclarecimentos, mas aí, na verdade, assim, no início do ano teve o jogo do Flamengo aqui contra o Audax pelo Campeonato Carioca e os ingressos também foram a partir de R$150. E naquela oportunidade acabou que não teve muita reclamação, inclusive não teve nem situação do Procon, o clube não chegou, os organizadores do jogo não foram notificados, nem nada desse tipo. O fato é, teremos sim casa cheia. Ontem o Amazonas tinha divulgado uma parcial de 30 mil ingressos vendidos. Hoje o presidente me disse que já passou dos 40 mil. Agora, a curiosidade é que, oficialmente, para a torcida do Flamengo, foram disponibilizados 6 mil ingressos. Inclusive, o presidente estava falando, o restante é a torcida do Amazonas, então, torcedor com a camisa do Flamengo não é bem assim, vai ter o espaço destinado a ele, que são 6 mil ingressos. É difícil imaginar que do lado da torcida do Amazonas não terá torcedores do Flamengo, mas oficialmente 6 mil apenas para o clube visitante. Eu vou mostrar os resultados do Amazonas desde o jogo da ida. O grande jogo do Amazonas foi a vitória sobre o Santos, mas, por exemplo, a partida seguinte, a derrota no Maracanã, foi uma derrota para a Ponte Preta, na Série B. Aí ganhou do Santos, perdeu do Ceará e empatou com o Paysandu. Na escalação, em relação ao time que jogou no Maracanã, a grande novidade é o Jô, Thiago. O Jô hoje previsto para atuar como titular?
Exato, nem chega a ser uma grande novidade, porque ele já está atuando nos últimos jogos, né? Na última partida contra o Paysandu ele até começou na reserva, mas uma opção mesmo de descanso. Tem a questão do Sassá, né? O Sassá era o titular absoluto, enfim, grande ídolo desse time, inclusive. Foi o artilheiro da Série C no ano passado, com 18 gols. Nesse ano é o artilheiro do clube com 7 gols marcados, mas o Sassá teve um problema na virilha, justamente no jogo da Ponte Preta, e aí ele está afastado por lesão. Hoje deve estar à disposição, mas começando no banco de reservas. De resto, é basicamente o time que ganhou contra o Santos. A partir do jogo contra o Santos, o técnico Adilson Batista encontrou ali uma formação e esse time, com uma outra modificação, algo muito simples, mas no geral é o time que tem entrado com o jogo como centroavante. No ataque, as opções ali do Matheus Serafim, que atuou muito bem contra o Flamengo, né? E também foi bem no jogo contra o Paysandu aqui no último fim de semana, um empate pela Série B 1-1. Tem também o Rafael Tavares, que é um jogador muito importante, que a torcida aqui tem muito carinho com ele, né? Ele é o 10, ele é o meia, ele estava no acesso da Série D para C, continua no time, foi importante também no título da Série C, ele está à disposição, deve jogar hoje aqui na Arena da Amazônia. Obrigado, meu caro. Isaac, diga, Lino. E essa história do Adilson Batista no Cruzeiro, tá rolando por lá? Quem divulgou isso? A Joana de Assis, hoje pela manhã, estava falando disso. Né? E em Belo Horizonte também, de alguma forma, se confirma que a conversa com o Adilson, que não se sabe, se é para ele assumir algo dentro de comissão técnica ou na estrutura do clube. Mas que o assunto tá no mercado, tá. Um repasso para o Thiago, se ele tem informação se o atual treinador do Amazonas pode estar a caminho do Cruzeiro. Essa informação foi divulgada primeiramente pela imprensa lá de Minas Gerais, de que o Adilson poderia ter alguma relação com as categorias de base do Cruzeiro, o Cruzeiro teria esse interesse. Bom, oficialmente o Amazonas ainda não fala sobre o assunto, oficialmente Adilson Batista é o treinador e tudo que a gente tem até agora, na verdade, são essas informações que vêm da imprensa lá de Minas Gerais. Surgiu esse assunto mesmo, de que ele estaria, que na verdade que haveria um interesse do Cruzeiro, não exatamente de que tinha essa conversa, mas o Amazonas trata como, enfim, boato. Adilson é o técnico do Amazonas, é o cara da Série B. Muito bem, Thiago, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. A gente plugou as prováveis escalações lado a lado, não precisa ser nenhum gênio para notar que há um abismo entre Flamengo e Amazonas, um abismo técnico. É por isso que no jogo da ida, a torcida do Flamengo ficou na bronca, vaiou o time pela vitória de 1-0. Né? Se esperava uma atuação bem maior. E era o jogo que marcava o retorno do Gabigol ao Flamengo depois da suspensão por doping. Ele conseguiu o efeito suspensivo. E muita gente foi ao Maracanã, inclusive, para celebrar o retorno. Então, a nossa pergunta, depois do 1-0, magro, mal jogado pelo Flamengo no Maracanã, é a seguinte: tem risco? Tem risco para hoje, para o Flamengo? Risco tem, né? Mas depois das atuações contra o Corinthians e contra o Bolívar, eu acho que a recolocação do De La Cruz na posição dele ali ao lado do Alan, o Gerson indo para a direita, eu acho que isso deu equilíbrio à equipe, porque nós foram duas boas atuações. Enquanto o Amazonas realmente ficou devendo e muito. Porque primeiro a torcida esperava já um placar dilatado para esse jogo, o jogo de volta, a ser protocolar, né? E foi realmente o que não aconteceu. Até, eventualmente, maestro, na época não havia ainda paralisação de campeonato, de você poder descansar o time, né? Era expectativa, fazer um grande resultado e tratar o jogo da volta como um jogo de descanso para vários titulares. Eu acho que mais do que isso foram as duas atuações. Foram atuações consistentes que realmente a equipe deu uma demonstração que pode estar entrando no trilho. Hoje, de repente, pode ser essa confirmação, jogando fora de casa. A motivação você imagina hoje lá na Arena. Amazonas, como é que não deve estar? Principalmente dessa possibilidade. O risco, o futebol é aquele esporte onde o melhor ele não te diz que vai ganhar, né? É lógico que a probabilidade ela é muito grande, mas que existe sempre o risco de você ter uma surpresa. Até porque ganhar de 1-0, né, vai disputar nos pênaltis, né, a passagem para outra fase. Você assiste aos melhores momentos e dá a impressão, porque é uma edição, né, das chances criadas, que o Flamengo amassou, jogou em cima. Não foi isso, né? Foi um jogo lento, irritante até do Flamengo no Maracanã. É um time muito estático, né? Sem se movimentar, sem encontrar ali as combinações que tanto se espera de uma equipe com tanta qualidade.
e até num ritmo ali muito, muito arrastado, né? Mas um pouco mais, não gosto de usar a palavra preguiçoso, parece que os caras não quiseram, mas muito aquém daquilo que se espera de um time como o Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje vai ter um caráter um pouco diferente, porque o Amazonas precisa fazer um gol. Então, talvez, o Amazonas não fique tão retraído como ficou no Maracanã. Até a presença do Rafael Tavares, como foi citado no meio campo, é um jogador de mais criação, possa significar um time que tente também ficar algum tempo com a bola, que tente se lançar um pouco ao ataque. E isso para o Flamengo pode ser positivo, já que existe essa diferença técnica. Meu grande questionamento para hoje é com relação ao comportamento dos jogadores, né? Porque a mobilização contra o Corinthians era necessária para dar uma resposta, contra o Bolívar também para se colocar numa condição melhor para se classificar na Libertadores. E o jogo de hoje não tem exatamente esse caráter, né? É um jogo em que o Flamengo já tem vantagem, sabe que é superior. Então acho que a galera tem que ter atenção para não voltar àquele modo mais cômodo, né? De menos intensidade, de menos agressividade, de menos imposição contra o adversário. Vou mostrar o que foi o Flamengo desde o jogo da ida. A partida seguinte foi contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, num sábado à tarde. O primeiro tempo é de domínio do Bragantino, o segundo é de uma bela atuação do Flamengo com esse gol de empate do Bruno Henrique depois de um passe do De La Cruz. Foi um dia marcado por reclamações da arbitragem do Flamengo, bem enfáticas, fortes. Depois o Flamengo tem um jogo horrível, péssimo, que é a derrota para o Palestino na Libertadores. Ou seja, não é que essa partida já ligou o alerta e na sequência o Flamengo saiu jogando bem. Aí torcedores foram ao Ninho do Urubu protestar, aquela cobrança tradicional que você tem em má fase. E aí faz uma partida boa contra o Corinthians, no Maracanã, vitória tranquila. E a goleada sobre o Bolívar são os dois últimos jogos a que se refere o maestro. Mas não é que imediatamente pós-Amazonas o time acordou. Ele vem de 2 bons jogos, contra o Corinthians e contra o Bolívar. E aí teve a polêmica da semana passada do Gabigol flagrado vestindo a camisa do Corinthians e, para mim, maior do que isso, mentindo, dizendo que essa imagem aí, no primeiro momento, era falsa, era fake, e quem foi pego na mentira foi ele, que acabou ficando muito feio para o jogador. Corinthians, Bolívar e Amazonas não vão dar o direito ao Flamengo de achar que a fase é absolutamente boa. Por isso que o jogo de hoje precisa ter comprometimento. Chegou a hora de o Flamengo não só conquistar resultados, chegou a hora do Flamengo mostrar acerto, mostrar evolução. Então, nesse aspecto, o jogo de hoje é muito importante. O resultado é muito importante. Ter sobras técnicas é importante para esse elenco. Tem risco? O Flamengo, na sua opinião, corre risco hoje? Eu acho que o maior risco que o Flamengo corre hoje não é de ser eliminado. É claro que tem risco, é futebol, o Maestro falou isso aí a gente nunca vai desconsiderar. Mas eu acho que o maior risco que o Flamengo corre hoje é de trazer de volta aquela imagem de time que não produz a altura da expectativa, de time que mesmo tendo diferença não sobra tecnicamente, de time que não é capaz de golear quando o adversário é inferior. Ou seja, o Flamengo ainda tem um problema de identidade e isso se constrói também em jogos como o de hoje. Ok. Eu queria muito ouvir o Maestro sobre a situação envolvendo o Gabigol. Ontem, o Gabigol chegou, esse é o novo visual do Gabigol. Esse é ele? É, o novo visual do Gabigol, cara. O Gabigol chegou nos braços do povo rubro-negro, a Manaus. Ele foi xingado num jogo de basquete no fim de semana, aqui no Rio de Janeiro. E lá em Manaus, a torcida ovacionou o jogador. Algumas pessoas, como disse o Thiago, xingaram, vaiaram, mas a grande maioria recebeu o Gabigol assim, ó. E ele foi pro braço da galera. Como é que você tá vendo a situação envolvendo o Gabigol, Maestro? Acho que foi o pior momento que ele poderia estar acontecendo para ele, o fato do vazamento dessa foto, né? Até porque ele já vinha com um problema de renovação de contrato que se arrasta já há bastante tempo. Depois veio a questão do doping, né? E nessas duas situações, como se viu no jogo contra o Amazonas, quando ele voltou, que foi liberado para ficar no banco, houve um abraço do tamanho de um cara que chegou onde ele chegou em 5, 6 anos, né? Sendo decisivos principalmente. Só que esse momento não era um momento para acontecer o que aconteceu com a questão da camisa, entendeu?
porque nada foi favorável para ele. Talvez ele esteja, nesse momento, vendo exatamente isso. A repercussão foi a pior possível. Foi ruim para ele, para o clube, para a renovação do contrato, quer dizer, tudo isso. E, principalmente, acho que o torcedor, eu não sei se a palavra é traído, mas tudo aquilo que ele fez, né, para que o Gabigol pudesse, sobretudo a partir do momento da questão do doping, quando ele foi abraçado, ele não se sentiu muito confortável. Falei, pô, que gratidão é essa? A gente abraça o cara e o cara, né, tira uma foto com a camisa do outro clube. Quer dizer, é muito. Eu acho que isso ainda vai ter prolongamento, sabia? Você pode ter, exatamente, eu acho que é o jogo de volta que o Flamengo tem contra o Milionários na semana que vem, né? Isso. Pela Libertadores. Aí você vai ter o termômetro. Porque se você for para o Norte e Nordeste, quer dizer, onde tem poucas possibilidades dos torcedores terem esse contato como tiveram com o Gabriel ontem, é pequeno. E não tem jeito, a idolatria continua por tudo aquilo que ele fez. Já, entendeu, um jogo no Maracanã, eu acho que aí você vai ter um termômetro maior. Porque aí você vai estar com as pessoas, né, com os torcedores principalmente, que estiveram ao lado dele durante esse período, sobretudo na questão do exame de doping. Eu acho que muita gente, como eu, gostaria de ouvir você sobre... Você é uma bandeira do Flamengo, né? Você é um jogador de seleção brasileira, de futebol internacional, de Copa do Mundo, mas você é um jogador que é uma bandeira do Flamengo. Eu acho que muita gente queria te ouvir sobre isso. Um jogador do Flamengo vestir a camisa de outro clube. Por que isso causou tanto assunto, na sua opinião? E por que causa tanto assunto? Os torcedores não chamam a camisa do Flamengo de camisa. Chamam de quê? Manto sagrado. Então, quer dizer, esse é o tipo da coisa que você tem que estar. Eu não me lembro, durante toda a minha participação dentro do clube, até mesmo fora, de ter visto, né, um jogador do tamanho do Gabriel, né, que foi ele que conseguiu isso através de grandes atuações, de gols e conquistas, ter um comportamento como esse. Eu até agora não consigo entender, André, porque isso é meio que um tiro no pé, entendeu? Quer dizer, você que tem a nação, como é chamada, de 40 milhões, entendeu? Até, lógico que você não é unanimidade, mas você tem uma quantidade de número por aquilo que você conquistou. Eu volto a dizer, nos momentos decisivos, né, de campeonatos brasileiros, de Libertadores e tantas outras conquistas, você não pode jogar isso assim, entendeu? De graça, né? E isso vai ter consequência para ele, porque nem todo mundo ficou satisfeito com esse... Tem muita gente que diz assim, isso é bobagem. Não é bobagem. Isso você tem um patrocinador, você tem um fornecedor, você tem os contratos, né, do clube. Tem uma série de coisas no entorno de um gesto como esse que podem trazer prejuízo para o clube também, né? E isso, naturalmente, foi, como disse o Braz, foi avaliado, deram a multa. Será que é suficiente para o torcedor? Né? Ele vai... Porque assim, a multa ela é calculada por esses valores concretos, né? Você tem direito de imagem, você recebe do clube para divulgar o patrocinador do clube, a camisa do clube, e por dias a camisa mais falada do Brasil foi uma camisa concorrente da fornecedora de material esportivo, dos patrocinadores. Então, essas são as razões assim lógicas, tangíveis, que fazem o Flamengo calcular uma multa, inclusive prevista em contrato, porque a relação comercial entre empregado e empregador foi quebrada ali. Agora, tem algo que você não mede assim, em números, que é como o torcedor se sente ao ver um ídolo usando a camisa de outro clube. E é por isso que eu queria te ouvir sobre isso. Isso não tem dúvida. Quer dizer, eu até já vesti do arquirrival, mas em situações, né? Me lembro, teve uma matéria com o Bebeto, né? O Bebeto com a camisa do Flamengo, com a camisa do Vasco. Teve um jogo, né, da Brahma, que era o jogo número 1, que era Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Cada tempo se jogou com a camisa do clube. Mas isso em situações, não em lazer. Eu não me lembro, estou te falando sinceramente. Antigamente até usávamos, né, camisas de clubes, mas clubes do exterior, né, na hora de lazer, alguma coisa desse tipo. Eu me lembro que tinha uma camisa do Paris Saint-Germain, que era RTL, né, Rede do Xambu, que era uma camisa maravilhosa, espetacular, que era de lã, que quando chegava no inverno a gente usava, todo mundo usava, né, pela beleza da camisa. Mas de um rival, acho difícil. Acho muito difícil que você vá procurar e vá achar.
E ainda mais se tratando de um cara do tamanho do Gabriel. O Gabriel é grande. Ele é muito grande por aquilo, tudo que ele conquistou. Mas você precisa ter consciência da dimensão de certos atos, de certos comportamentos, porque o torcedor, ele muitas vezes, ele não alivia, não, certos comportamentos, entendeu? E o que é que acontece? Se ele tivesse num momento excepcional, se poderia até relevar alguma coisa. Mas o momento dele não é legal, ele está num momento de recuperação de posição, né? de comportamento, de tudo isso. Precisava ter sido medido isso para um vazamento de uma foto, que até hoje existe um ponto de interrogação, né? Que amigo é esse que vaza uma foto entendeu? Com a camisa do arquirrival? É bastante complicada a situação. Se a ladeira para ele recuperar a posição de titular estava assim, ela ficou maior ainda, ficou mais íngreme ainda. E por fim, eu acho que você tem muito lugar de fala para opinar sobre isso. Falamos da multa. O que você achou da punição de tirar a 10, né? Da simbologia que a 10 tem no Flamengo? Sinceramente, eu acho que ele não deveria nem ter aceitado a camisa número 10. Ele estava muito feliz com a camisa que ele tinha. Acho que era 7 que ele usava, né? 9. A 9. Estava muito feliz. As coisas estavam todas acontecendo. A camisa 10 no Flamengo tem um peso, não precisa nem dizer porquê, né? Muito grande, entendeu? O Arrasca nunca quis, usa outro número. Tem certas... Quantos jogadores estiveram no Santos, né? Em algum tempo atrás, que foi oferecida a camisa 10, gente de nível... Não. Me dá outra, por quê? Porque essas comparações, elas são inevitáveis, né? E não tem como você comparar o Zico. Entendeu? Qualquer coisa desse tipo com ninguém. Não é só com o Gabriel, não, com ninguém. É o Zico e pronto, acabou. Né? E, naturalmente, desde que ele começou a usar a camisa, por coincidência, por alguma razão, ele não voltou a ter aquele brilho, né, que a gente viu nos anos anteriores. Mesmo num ano, como ele não tinha sido tão brilhante, mesmo com a camisa número 9, ele tinha conseguido ser um personagem. É curioso mesmo, né? Assim, a fase de declínio dele coincide com usar a 10. É uma coincidência, talvez tenha algo além, mas é uma constatação. Ele com a 10, realmente o desempenho dele não é o mesmo, curiosamente. O Rodolfo Landim, quando o Gabigol assume a camisa 10, ele dá uma entrevista, se não me engano, em janeiro de 2023, falando sobre... eu conversei com o Gabriel e falei para ele da importância de usar esse número no Flamengo. Esse número não é só um número aqui no Flamengo, ele é uma entidade. Então você tem que ter mudança de comportamento, você tem que ter mudança de atitude dentro de campo, fora de campo, no atendimento a torcedor, no relacionamento com a arbitragem. Parecia que ele estava adivinhando o que ia acontecer logo à frente. E só para ter o que o maestro fala assim, é impressionante, né? Porque a gente olha a história do Flamengo, a gente está do lado de uma bandeira do clube aqui, né? Na minha concepção como amante de futebol, desde criança, só tem uma pessoa na frente dele na história do Flamengo, que é o Zico. Porque o que ele fez pelo clube é um negócio gigantesco e o respeito que ele sempre demonstrou pela camisa, quando retorna a jogar o que ele jogou perto de 40 anos, sendo o melhor jogador de um campeonato brasileiro, e que o Flamengo não era o favorito e que se recupera no meio do campeonato. Chegaram a estudar te dar 10 no seu retorno ou isso nunca nem teve na pauta? Eu vesti, mas... Não, o retorno não. Mas no período que o Zico foi embora em 83... Teve um período que, você vai jogar com a 10. Deve ter sido uma ou duas vezes, mas a minha identificação sempre foi com a camisa 5, né? Até por coincidência, porque eu jogava com a 4 quando era lateral direito, né, lá em 74. Depois passei a jogar com a camisa número 6 e quando o Carpegiani vem, o Paulo não queria vestir a 5 por alguma razão. Tanto que o Paulo Carpegiani, ele vestia a 6. E a 5 passou... Eu passei a vestir assim. E me identifiquei demais com esse número. Quer dizer, aí fiquei todo o meu período. Exatamente por isso, André. Tem um peso muito grande. O Coutinho acabou de explicar o porquê. Por quê? Porque quem vestiu aquela camisa será eternamente o maior ídolo da história do clube. E sabe o que é mais doido nisso? Rapidinho. Teve uma pesquisa recente para a reforma do Museu do Flamengo, em que foi perguntado na internet quais eram os maiores ídolos da história do Flamengo. Aí a gente pode debater uma série de coisas aqui, já que era um voto online, né? São gerações diferentes que usam a internet com menos ou com mais frequência. O Gabigol só ficou atrás do Zico. E a gente está falando de um clube que tem Júnior, Leandro, Leônidas da Silva, Dida e, com certeza, eu estou esquecendo de alguém aqui. Zizinho, Adriano. E o Gabigol ficou na frente de todo mundo.
Então olha o tamanho do que ele tinha e do que ele colocou em questão. Assim, quem já viu um jogo do Flamengo fora do Rio, sabe muito bem que o tratamento da torcida fora do Rio é totalmente diferente do que no Rio. Até em São Paulo é diferente, pelo grande número de nordestinos que tem em São Paulo, que torcem pelo Flamengo e vão acompanhar o clube. O carinho é muito maior. Aqui a cobrança, ela não tem comparação com nenhum outro lugar do Brasil. Então, assim, pode ter certeza, para ele reconquistar esse carinho, ou chegar próximo disso, ele vai ter que mudar muita coisa. Essa é a minha pergunta para vocês, uma reflexão. O Gabigol é um personagem riquíssimo, né? Ele é um personagem de... Tanto que é reserva do Flamengo e fala-se muito mais dele que do titular, que é o Pedro, mas muito mais. A história dele certamente vai ser história para filme, assim. Ele é um personagem muito rico. Só que para ele dar uma virada dramática agora, vai ser muito difícil. E acho até que esse jogo de hoje à noite pode ter importância, caso ele consiga essa virada dramática. E vai depender muito do Tite. Se